Aí, por isso você tá chorando. Oi, Amanda. Oi, Luana. Oi, Júlia. Oi, Arthur. Oi, Camila. Oi, João Pedro. Oi, Maria Eduarda. Oi, Luana. Bom dia, Oi, Maria. Maria. Como estamos? Estamos bem, graças a Deus, e você? Também estou bem, graças a Deus. Oi, todo mundo. Gente, caríssimos, nós temos que terminar a correção dessa atividade aqui, ó. Nós paramos aqui na Adriana Varejão, uma artista contemporânea. Nós vimos uma notícia, só para recapitular aqui, né? Nós vimos uma notícia sobre o desabamento de um hotel. Aí, depois dessa notícia, baseada na notícia, nós vimos uma música, Conversa de Botas Batidas, que é a música de dois, é como se fosse um casal apaixonado, né? Um casal de namorados, de amantes, que se entrega à morte aí nesse prédio que está desabando. E depois nós vimos aqui no texto 3 as imagens da Adriana Varejão, que dialogam com a reportagem do texto 1, certo? Com a notícia do texto 1. Por isso ela utiliza esse hibridismo, que é essa mistura de elementos, né? A gente percebeu que tem vísceras humanas misturadas com os destroços do prédio, digamos assim, não é? E aí nós já fizemos esse exercício aqui do 7, né? Evidenciando as diferenças em relação ao tratamento atribuído ao tema. Agora nós estamos na questão 8 aqui, ó. Página 59. Gente, atenção com esse dever, com essa correção, que isso aqui é matéria de prova. E teste também, vai cair no teste essa semana, eu acho. Pode cair os miseráveis e essa matéria que nós estamos estudando aqui, ok? Ok, galera? Ninguém fala nada. Ok, Maria. Tá entendido? Amanda, você tá logada em 2? Maria, é porque eu tô vendo pelo computador e o áudio do computador é muito ruim, aí eu tô com o áudio do celular. Ah, então tá. Ok, entendi. Entendi, Amandita. Entendido. Arthur, Beatriz. Arthur Garcia é o cabelinho de anjo, né? Arthur Garcia é o cabelinho de anjo. É, Arthur? Cabelinho loiríssimo? É ele mesmo. É. Beleza. Beatriz, Camila, Davi. Gabriel, Gabriela, João, João Pedro. Júlia, Lízia, Luana. Luana tá assistindo essa aula, Luana? Ok. Galera, vou compartilhar a tela em branco aqui para a gente poder escrever a resposta. Tá bom? Nós fizemos isso na outra aula? Fizemos? Maria, eu acho que não. Na outra aula, eu acho que não. Pois é, então eu vou fazer hoje. Para ficar bem completinho para vocês corrigirem aí. Vocês estão meio com preguiça? Ó, questão 8. Explique em que medida a escolha do tema e a forma como os materiais foram expostos na obra Linda do Rosário se relacionam com a afirmação de Adriana Varejão como uma representante da arte contemporânea. Nós estamos falando disso aqui, ó. Nós estamos falando da escolha de tema e a forma de como os materiais foram expostos aqui nessa obra, porque a obra chama Linda do Rosário, que é o nome do hotel que desabou, lembra disso? Então, vejamos. A gente vai explicar aqui em que medida a escolha do tema e a utilização dos materiais colocam a Adriana Varejão como sendo a representante da arte contemporânea no Brasil, ok? Então, vamos lá. Olha, o que é a arte contemporânea? Os artistas contemporâneos, eles se valem, como eu falei, desse hibridismo, que é essa mistura de elementos tradicionalmente utilizados. Ela mistura aqui imagens de vísceras humanas com imagens dos ladrilhos, né? É tinta, tela, bronze, gesso e novas técnicas
que possibilita essa criação. Ela vai misturando isso tudo, né? Os artistas contemporâneos utilizam ainda recursos audiovisuais nas suas obras, né? Utilizam alimentos, objetos do cotidiano, como nós vimos aqui, olha, que o Marcel Duchamp utiliza. Ó, isso aqui é uma obra de arte, é uma fonte que ele mudou de lugar, né? Lá no dadaísmo, ó. Lá na sua página 51. Né? Então, a gente percebeu que a utilização de materiais do cotidiano também é uma forma de arte contemporânea. Mas o que eles veem? Além disso, eles veem no próprio corpo humano uma matéria. A materialidade do corpo humano é matéria para a composição das obras de arte. Como nós temos aqui, por exemplo, ó, na capa do nosso... que abre o nosso módulo. Ó. Isso aqui é um corpo de uma pessoa que está todo drapeado aqui de fita, entende? Então, tudo isso é característica de artista contemporâneo, né? Esse hibridismo, como eu falei, essa mistura aí de tinta, de tela, de gesso, de elementos do cotidiano, de alimentos, do próprio corpo humano, né? Para compor suas obras. Então, a escolha dos materiais aqui, pela Adriana Varejão, a escolha dos materiais na obra dela confirma essa afirmação de que ela é representante da arte contemporânea. Por quê? Porque ela faz esse hibridismo, ela faz essa mistura, não é? De partes do corpo humano com elementos tradicionalmente utilizados, né? Como o azulejo, a tinta, o gesso e outras coisas mais, outras cositas mais. Bom, se vocês olharem, se vocês pesquisarem, Adriana Varejão, imagens, vocês vão achar assim, uma infinidade de imagens que ela se vale desse hibridismo. Tá certo? Então, vamos lá. Os artistas contemporâneos se valem do hibridismo. Ô, gente, cadê o Matheus Zubner, hein? Matheus está participando das outras aulas? Ele participou aí da aula de física da Fernanda, química. Participou, galera? Maria, eu não prestei muita atenção. O Matheus está muito tipo sumido. Assim, se ele participou ou não. O Matheus está muito sumido. Vou chamar ele aqui depois. Os artistas contemporâneos se valem do hibridismo. O que é o hibridismo? Uma mistura de elementos. É a mistura, né? Em uma mistura de elementos tradicionalmente utilizados. Uma mistura de elementos tradicionalmente utilizados, como, por exemplo, tinta, gesso, bronze. Você viu? Lembra aquela artista que fez aqui, ó? Essa obra aqui, ó, da aranha, que é de bronze, essa aranha é de bronze, né? Então, por isso que eu estou falando que é o bronze, que é um material maleável, né? Que dá para dobrar, para retorcer, para poder dar a forma que quiser, tá? Então, tinta, gesso, bronze, o que mais que eu falei? Tela e, digamos, novas possibilidades de criação, porque pode utilizar jeans, tinta jogada em cima do pano jeans, fazer uma tela, novas possibilidades de criação. Como recursos audiovisuais também, que eu falei, audiovisuais, mas o quê? Como recursos audiovisuais, os alimentos, objetos do cotidiano, e objetos do cotidiano. Como alimentos e objetos do cotidiano. Além disso, além de terem no próprio corpo humano a materialidade para suas manifestações artísticas. Além
de verem no próprio corpo humano a materialidade para suas... Além de ver no próprio corpo humano... Não, eu começo assim, menos letra. Além de verem no próprio corpo humano a troquei aqui. A materialidade... Ah, Maria, eu queria te perguntar um negócio do livro, daquela frase lá que Paris era um barril de pólvora. Eles estavam falando isso porque estava acontecendo alguma coisa na época, não era? É porque estava para eclodir a Revolução. É porque estava para eclodir a Revolução. Aquela revolução, aquela revolução aqui que mata a Eponine. Quer que a Eponine era uma... O Gavroche. O Gavroche e a Eponine são filhos do Thénardier, você viu, né? Só que a Eponine, por exemplo, ela não é pilantra igual o pai dela. Tanto que ela que avisa Tanto que é a Eponine que avisa para o Jean Valjean que é para ele se mudar. Por quê? Porque o Thénardier já descobriu onde ele está morando agora, que ele mudou de casa, né? O Thénardier descobriu onde ele está morando e pretende assaltar a casa dele. Aí a Eponine enrola um bilhetinho, mude-se numa pedra e joga lá no quintal dele, no jardim dele. Entende? Entendi. Então é a revolução, né? É a revolução. Ah, tá. Eponine... Porque aquele Mário também... É Mário que chama? Mário.Merci. Ele mostra lá as revoluções que essa Eponine morre, não morre? Morre. Ela toma um tiro e morre. Que ela estava lá, né? Ela estava lá batalhando também, né? Ela que representa aquela mulher levando a bandeira lá na foto do Eugène Delacroix. Ah, sim. A liberdade guiando o povo. E o Gavroche é irmão dela. O Gavroche morre também. Ele morre pegando as balas dos inimigos que estão mortos. Você vai lá pegar as balas, porque o povo dele está ficando sem munição. Os rebeldes estão ficando sem munição. E nessa batalha... Oi, Amanda. O pai dele que saía, tipo, catando os bens materiais dos outros, né? É, o Thénardier. Dinheiro, esses trem. Vasculhando os corpos, para ver se encontrava alguma coisa. Aí ele vasculhou os corpos para encontrar as munições para levar para o povo dele, né? Para os rebeldes, que estavam ficando sem munição. E enquanto ele estava fazendo isso, recolhendo as balas, enchendo o seu cestinho, ele tomou tiro e morreu. Mas pelo menos chegou e empurrou o cestinho para perto deles, para eles poderem ter mais munições. Pegar a munição. Muito bom o livro. Muito bom. É muito bom. Muito bacana. E o Mário.Merci quase morre nesse confronto, né? Você viu que o Jean Valjean queria matá-lo, né? Porque ele queria tirar a Cosette do pai, né? Queria tirar a Cosette dele porque queria se casar com ela. Aí o Jean Valjean falou, vou matar esse menino. Aí foi guerrear junto. Só que quando ele viu que ele estava morrendo, ele foi salvar a vida dele. Só que o Mário só fica sabendo que é o Jean Valjean, pai da Cosette, o ex-galé forçado, que salvou a vida dele quando o Thénardier chega lá para poder fazer uma chantagem, você viu? O Jean Valjean mesmo não conta que é ele que salvou a vida do Mário, não. Verdade. Aí, quando o Mário.Merci descobre que é o Jean Valjean que salvou a vida dele, porque ele, assim, se ninguém pega ele e leva para casa, ele ia agonizar, ia morrer ali. Ele só não morreu porque o Jean Valjean levou ele para casa e porque ele teve que cuidar dos médicos, assim, dos melhores, porque o avô dele, o seu Gillenormand, ele era muito rico, né? Era rico. Por isso que ele morreu. O avô dele era contra os bonapartistas, né, Maria? Era. O avô dele era contra Napoleão Bonaparte. Por isso que ele brigou com o avô e saiu de casa. E a Revolução estava acontecendo por quê mesmo?
Por isso, porque Eles estavam reivindicando o quê? Reivindicando a República de volta. Ah, sim. Entendi. E aí, esse menino, Mário, ele era a favor de Napoleão Bonaparte, né? E o avô dele porque não. O pai dele deixou o testamento dele. O pai dele era também um bonapartista. Isso mesmo. Mescla a história aí. Depois vocês perguntam quem é o professor de história? O Flávio? Pergunta o Flávio. Pede o Flávio para dar uma palhinha rapidinho para vocês sobre a Revolução Francesa, que aí vocês vão conseguir ligar os fatos. Ok? Vamos lá. Vamos terminar aqui essa... Tem um filme, tá? Depois vocês assistem o filme. Quem faz o Jean Valjean, o Hugh Jackman, aquele que faz o Wolverine. Filme bacana, hein? Depois vocês assistam. A professora a Daiane, a professora de Sociologia e Filosofia, ela até passou para os meninos assistirem no 8º ano. Eu falei que eles assistam mesmo, porque é muito bom para vocês já entenderem ano que vem, que vocês vão ler o livro. Aí depois vocês assistem no Netflix. Tem o filme lá. Muda alguns detalhes, né? Algumas coisinhas mudam, mas a miséria mesmo dos abandonados aí, a sorte, ela persiste, prevalece, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Se alguém está falando comigo. Oi, Maria, tudo bem? Ah, tá. Então tá, Gabriel. Obrigada. Qualquer que você tiver dúvida, pode me chamar aí, ó, que eu estiver vendo as aulas. Ó, além de ver no próprio corpo humano a materialidade para a composição dos seus obras. Então tá, então aqui eu estou falando sobre os artistas contemporâneos. Os artistas contemporâneos se valem do hibridismo. É uma mistura de elementos tradicionalmente utilizados, como tinta, gesso, bronze, telas e novas possibilidades de criação, como recursos audiovisuais, alimentos e objetos do cotidiano, além de verem no próprio corpo humano a materialidade para a composição de suas obras. A escolha, então, assim sendo, ou desse modo, a escolha dos elementos. Por que não está digitando? Deus. Desse modo, a escolha aí dos materiais, porque falou a pergunta sobre os materiais. A escolha dos materiais na obra de Adriana Varejão, então, a escolha confirma sua militância, não, confirma que ela é uma representante, da arte contemporânea. Que ela é representante da arte contemporânea. Ok? Questão 9. Arte contemporânea. É bacana demais estudar arte contemporânea, né? Que são várias formas de arte. E grande parte delas é uma crítica à sociedade, à crítica política, a algum sistema político. Muito bacana. Vamos lá, questão 9. Ó, a questão 9, nós temos aí uma imagem de uma nota com um carimbo. Quem matou Herzog? E aí nós temos uma foto de como se fazia essa arte. Ó, aqui está a arte pronta, né? É uma arte do Cildo Meirelles. E uma fotografia de como se fazia essa arte. Como é que faz a arte? Ué, faz um carimbo, ó, em cima da nota. E aí tem esse escrito na nota. Então, olha, relaciona a obra anterior, que é essa nota aí, a um momento histórico brasileiro e discuta as possibilidades de engajamento político de artistas. O que é uma arte engajada? A arte engajada é aquela que toma parte em algum problema social, não é? Ela quer denunciar alguma mazela humana que esteja acontecendo. Então, primeiro nós vamos colocar essa arte aqui no seu contexto. Quando foi que isso aconteceu? Primeiro nós temos que saber quem foi esse Herzog. Herzog, vocês vão ver aí já estudaram ditadura militar? Já, né?
Então, o Herzog, ele era um jornalista. A gente está estudando agora. Então, pergunta aí, professor. Quem foi Herzog? Ele era um jornalista militante do Partido Comunista Brasileiro, que era contra a ditadura militar da época. E ele viveu na época da ditadura no Brasil. Aí ele foi preso, torturado, espancado, encontrado morto. Só que os ditadores, né, os militares, falavam o quê? Que as pessoas que tinham suicidado. Mas não era suicídio. Eles eram mortos, a mando da ditadura militar. Entende? Muitas pessoas foram exiladas, muitas pessoas desapareceram, sumiram os corpos assim, ó, virou fumaça. Né? O que acontecia com essas pessoas, será? Se elas eram contra o governo. Né? Então, quando o artista começa aí a carimbar, né, o Cildo Meirelles, começa a carimbar em notas de um cruzeiro essa frase, quem matou Herzog, é uma mensagem explícita, né? É uma mensagem explícita. Está perguntando quem matou Herzog, né? É uma mensagem explícita, mas anônima. Então, tem um engajamento político? Tem um engajamento nessa obra de arte? Claro que tem, é porque está fazendo uma mensagem que perturba a cúpula do poder. Entende? Ela, assim, é uma mensagem engajada fortemente na vida política do Brasil. Certo? Nessa obra aí, ó, nos anos da ditadura, né? De muita censura, tudo que era contra os militares era censurado, eles governavam de um modo que eles conseguiam controlar toda a mídia, né? Então, era censura, medo, silêncio, eram assim, os sentimentos que dominavam o povo na época, né? E aí depois veio a promulgação do ato institucional número 5, que foi aquele mais tenebroso, né, pelo Ernesto Geisel. Vocês já estão estudando aí, vocês sabem. Então, essa época aí era essa época de silêncio, de medo, de repressão, né? E aí, quando o Cildo Meirelles faz essa obra de arte, Quem Matou Herzog, nas notas de um cruzeiro, ele está fazendo uma arte engajada. Por quê? Porque ele está colocando em evidência um questionamento que é político, politicamente forte, né? Esse tipo de obra, de arte, né? Esse tipo de arte, causa muito mais um impacto político do que abre leque para um tema discursivo, porque geralmente as obras de arte, elas abrem um leque para discussão, né? Para uma mudança de postura, para uma reflexão. Nesse caso aqui, não abre possibilidade discursiva, mas é um impacto político que causa, ok? Então, sabendo que Vladimir, como é que escreve? Deixa eu ver aqui. Vladimir Herzog foi um jornalista, sabendo que Vladimir Herzog, porque nós temos que saber, né? Jornalista militante do Partido Comunista Brasileiro, militante do Partido PCB Comunista Brasileiro à época da ditadura. Maiúsculo aqui. Ditadura militar. Sabendo que Vladimir Herzog foi um jornalista militante do Partido Comunista Brasileiro, época. Ai, a gente troca as letras. A época da ditadura militar. Mas o que eu coloco aqui? No Brasil, né? Que nós temos aqui. No Brasil, foi preso, torturado e encontrado enforcado. Que coincidência. Preso, torturado e encontrado enforcado em sua cela. Podemos afirmar, então, e o governo... deixa eu ver aqui. E o governo...
Sabendo que Vladimir Herzog foi um jornalista militar do Partido Comunista Brasileiro, à época da ditadura militar no Brasil, preso, que foi preso, torturado, encontrado enforcado em sua cela, numa época em que os governantes, em que o governo militar dizia que suas vítimas haviam cometido suicídio, dizia que suas vítimas haviam cometido suicídio. Suas vítimas haviam cometido suicídio. Podemos, então, sabendo que isso tudo acontecia, vou botar um quê aqui? Podemos afirmar que a arte de Cildo Meirelles de carimbar nas notas de... É na nota de quê que é isso aí? Um cruzeiro, né? Nas notas de um cruzeiro. Essa mensagem. Podemos afirmar que a arte de Cildo Meirelles de carimbar nas notas de um cruzeiro. Essa mensagem explícita. Essa mensagem explícita, ainda que anônima, podemos afirmar que a arte de Cildo Meirelles de carimbar nas notas de um cruzeiro, essa mensagem explícita, ainda que anônima. O que essa mensagem faz? Democratiza a informação à sociedade. Causou desconforto durante a ditadura. Causou desconforto aos militares durante a ditadura. Porque eles começaram a pensar, o povo está questionando, hein? Pois se referia claramente às causas não esclarecidas da morte. Não esclarecidas da morte de várias pessoas, né? Inclusive do jornalista. Como ele era um jornalista, né, gente? Jornalista, né? Põe sua cara lá na frente, né? Estampa sua cara, né? Então ele é perseguido, ok? Pois se referia claramente às causas não esclarecidas da morte do jornalista. Hoje não é jornalista em si, somente, né? Mas é a empresa para qual ele trabalha, que pode ser perseguida, que pode ter... sofrer algum tipo de perseguição política de modo geral. Entendeu? Não ser só um jornalista. Porque hoje é mais difícil de assumir isso com os outros, sabe? Mesmo que se mate e os anos passem, mas as coisas uma hora vêm à tona, sabe? O povo naquela época sabia que eram os militares que matavam, né? Só queriam mostrar que eles estavam entendendo o que estava acontecendo. Hoje é diferente, né? Hoje a gente não tem certeza, mas ronda toda uma especulação em torno do político sobre ser o mandante ou não do crime de determinada pessoa, e uma hora isso vai tornar o caldo. Uma hora vai ficar sabendo que o político é cúpula de milícia, entende? Então, porque hoje é muito difícil esconder as coisas do povo. E hoje não existe censura, né? Todo mundo fala o que quer. Não tem jeito. Posta lá no Instagram, posta uma mensagem. Não precisa ser mensagem subliminar, não. Escreve o que quer mesmo. Desce a lenha no político tal e pronto, e acabou. E aí as pessoas compartilham e pronto, todo mundo fica sabendo.
que acontece hoje é muito, muito dinâmico, não é? Então, por mais que tenha, assim, os trejeitos de fazer ocultamente, sempre alguém está sabendo. Então, uma hora isso vai entornar. Porque às vezes a corda arrebenta do lado mais fraco, né? E aí a pessoa vai e conta, ó, eu fiz, mas mandante for fulano. Por quê? Eu vou pegar pena sozinho? Uai, não vou não, ué. Eu vou contar, ué. Claro, ué. É o problema de se fazer coisa errada. Pois se referia claramente às causas não esclarecidas da morte do jornalista. Agora nós temos que falar aqui dessa parte aqui que perguntou sobre a... Não, já falamos, né? Ó, a pergunta é a seguinte. Relaciona a obra anterior ao momento histórico, já relacionamos, né? Falando da ditadura histórico brasileiro, e discuta as possibilidades de engajamento político de artistas. Causou desconforto militar durante a ditadura, para se ver claramente as causas não esclarecidas da morte do jornalista. Então, agora eu vou falar aqui, brevemente, os artistas, por meio de sua arte, engajam-se de forma muito forte na vida política do país. Os artistas, por meio de sua arte, engajam os artistas, por meio de sua arte, suas artes, né? Estou falando dos artistas. Por meio de suas artes, engajam-se de forma muito forte na vida política de um país. Engajam-se de forma muito forte ou contundente na vida política de seu país. Toda forma de arte é uma forma de expressão, né, do que a pessoa pensa. Então, por isso que é uma forma de arte engajada. Aí, nesse caso aqui dessa arte dele, causou muito mais um impacto político do que, como eu falei, uma forma aberta de discussão. Ok? Questão 10. Agora nós temos aqui, ó, uma outra nota carimbada. Ai, ai. Outra crítica. Mas os militares ainda figuram como os carrascos, olha. As duas imagens a seguir fazem parte de um trabalho do artista plástico Cildo Meirelles. É o mesmo cara, hein? Intitulado Inserções em Circuitos Ideológicos, Projeto Cédula. Observe-as para responder à próxima questão. Como as inscrições produzidas pelo artista se relacionam aos momentos históricos a que as obras se referem? Como é que é a inscrição? Primeiro aqui nós já falamos, vou só reprisar aqui, né? A primeira, a inscrição. A inscrição. Quem matou Herzog? Quem matou Herzog? A inscrição que matou Herzog refere-se ao jornalista morto durante a ditadura militar, como eu falei. Portanto, é uma crítica a esse regime. Portanto, é uma crítica a esse regime. Já a inscrição... Cadê a Marildo? Oh, peraí, gente, coloquei letra maiúscula aqui, mas é letra minúscula. Mas é regime. Já a inscrição. Cadê a Marildo? Gente, o Cadê a Marildo é um pedreiro que desapareceu enquanto a polícia, a unidade pacificadora das favelas, fazia um trabalho, sumiu com o pedreiro. A polícia sumiu com o pedreiro, entendeu? Então, cadê o Amarildo? A crítica a esse regime. Já a inscrição, cadê o Amarildo? A gente sabe que isso aqui
é uma arte que a gente paga muito por ela, né? De carimbar as notas. Mas por que ele faz isso? Porque o dinheiro é uma coisa que circula o Brasil inteiro. Entendeu? Então, esse é visível para todo mundo. Todos os brasileiros, no caso. Por isso que ele usa a nota, a cédula, para fazer isso. Estou falando que a gente sabe que não é, né, muito plausível, porque gasta-se muito dinheiro para poder recuperar uma nota rasurada, né? Mas é muito válida essa forma de arte dele, porque, como eu disse, o dinheiro sendo uma coisa que circula em todo o território brasileiro, a mensagem dele chega a qualquer lugar. E por que ele põe numa nota menor possível? De 1 cruzeiro, de R$ 2. Porque é a menor, é o troco. Então, todo mundo tem que ter. Entendido? Não pode colocar numa de R$ 200, por exemplo, que ninguém vai ver. Eu nem conheço até hoje, vou morrer sem conhecer essa nota. Entende? Vamos lá. Então, a inscrição cardeal. Oi? Ela é feia, tadinha. Pois é. Refere-se ao sumiço do pedreiro, Amarildo, o nome dele, né? Em uma comunidade onde a polícia, o PP, pacificadora, unidade de polícia pacificadora, a comunidade, vamos colocar aqui, uma comunidade carioca na atualidade, porque nós estamos falando ali do regime militar, né? Então, agora na atualidade. Na atualidade, cadê? Promovida pela UPP, Unidade Polícia Pacificadora, ok? Logo, faz uma crítica e um questionamento ao abuso policial. Faz uma crítica ao abuso policial contra as populações da comunidade. As populações da comunidade. Aí. Fazer uma crítica ao abuso policial contra as populações da comunidade. Ok? Entendido? Agora, deixa eu ver aqui. Não vai caber, não. Não vai caber, não. Vou ter que apagar a 8 para colocar a 11. 11. Questão 11. Questão 11. A questão 11 faz referência aí a... Ah, não, gente. Tem B. Eu fiz a A. Você tem a B ainda. A questão B. A questão 10, letra B. Aqui, ó. Cite e explique a principal diferença do ponto de vista da divulgação das obras entre os anos 70 e 2013. Qual a diferença na divulgação da obra de 1970 e de 2013? A censura que acontecia em 1970 e não acontece em 2013. Cabelinho teimoso aqui, ó. Parente. Então, vamos lá. Qual que é a principal diferença? A censura. A principal diferença é a censura. A principal diferença entre as obras, tá, gente? É a censura. Agora nós vamos explicar. Nossa, não aguento ficar escrevendo com o trem muito perto da parte de baixo, que eu confundo tudo. Claro, né, que eu confundo. Censura. A principal diferença é a censura. Ó, em 1970, ela era amplamente controlada pela ditadura, digamos assim. Amplamente exercida pela ditadura, por esse regime. O que cerceava? Cercava mesmo, afrontava, amedrontava o ideológico das pessoas, que cerceava atores, cantores e artistas de um modo geral. Artistas e a imprensa. E a imprensa. Tira esses atores daqui.
Deixa só artistas, que já engloba os atores, os cantores e os artesãos de modo geral. Artistas e a imprensa. Já em